O Estado e sua legitimação. Hoje a gente vai falar um pouco sobre as teorias que trazem a legitimação da existência do Estado moderno, dentre eles o pensamento de Hobbes, Locke e Rousseau. Tal pensamento que legitima o Estado a gente determina como a teoria do contrato social, baseado nesses três grandes pensadores, né? Os ingleses Thomas Hobbes e John Locke, e o suíço, né, que vai ter sua grande produção na França, que é o Jean-Jacques Rousseau. Esses três eles me trazem uma perspectiva da necessidade da existência do Estado, né, transformando ele a partir de uma legitimação. A ideia básica é entender que eles analisam a sociedade em dois momentos. Um estado natural, onde os homens viviam sem uma legitimação de dominação, se assim a gente possa dizer, quando eles eram livres totalmente, e o estado social, o estado civil, quando a gente é normatizado através de um processo institucional que a gente determina como Estado. A questão é, por que esse Estado existe e como é que ele existe? Né? E então, cada um desses pensadores, eles vão me trazer uma perspectiva na análise do entendimento dele a partir desse estado de natureza e chegar a esse estado civil. Cada um com um ponto diferente do outro, principalmente porque cada um está situado em momentos históricos diferentes. A gente vai encontrar o Hobbes em um processo ali do século XVI, enquanto o Locke ele está no século XVII e o Rousseau ele vai ter a sua produção no século XVIII. Cada um influenciando muito o processo posterior, né? Quando a gente pensa no direito moderno, baseado muito no pensamento de Hobbes, a gente pensa num processo constitucional e parlamentar, baseado em Locke, a gente pensa também nas transformações políticas que acontecem pós-pensamento de Rousseau, como a Revolução Francesa, como teorias socialistas e comunistas. Então a gente vai falar um pouquinho para a gente entender as pequenas particularidades que a gente vai ter entre eles, tá? O ponto que eles vão concordar é que o estado de natureza, em algum momento, cada um em momentos diferentes e por questões diferentes, mas em algum momento o homem ele ia gerar um caos, uma guerra. Ele ia acabar se prejudicando. Então, para ele garantir a sua existência, a sua sobrevivência, ele entra em acordo, ele sela um pacto e esse pacto ele configura o surgimento do Estado. Né? Então a gente pensa num contrato social como um pacto que os homens desse estado natural, para poderem continuar existindo, para poderem continuar sobrevivendo, eles formam o estado de alguma maneira. Esse seria o ponto que os três iriam concordar. A questão é que cada um tem uma perspectiva diferente no ponto de que vai fazer com que o conflito aconteça. Começando por Hobbes. Hobbes é um pensador inglês teórico absolutista. Ele vai defender o processo absolutista. Por quê? Porque para ele a natureza, né, o estado de natureza do homem é um estado extremamente ganancioso. O homem, por natureza, ele é egoísta, ele é individualista. E isso vai gerar um conflito, porque também é possessivo. O homem, ele não abre mão daquilo que ele deseja pelo outro em nenhum momento. E como em algum momento a gente vai desejar a mesma coisa, a gente vai entrar em conflito. E um conflito num estado animal, ele tem o mesmo resultado que a morte. Então, para que isso não aconteça, para que a gente não se mate, né? Por isso que vem a célebre frase de que o homem é o lobo do próprio homem. Para que isso não aconteça, para que a gente não se mate, né?
a gente vai precisar de um Estado. Então a gente vai selar um pacto onde vamos doar o nosso poder para o Estado ele estar existindo. Né? E então nós selamos o pacto entre si, não com o Estado. O Estado ele não faz parte desse pacto. O Estado ele é um resultante desse pacto, nesse processo, onde eu dou o poder para o Estado garantir que eu exista. Basicamente, o Estado ele tem uma função, é garantir que a gente não se mate. Então, na concepção de Hobbes, o Estado ele precisa ser muito poderoso. Ele precisa ter muita força para que ele possa gerar controle na sociedade. Hobbes ele não imagina um Estado que seja repartido, um Estado que seja democrático, mas sim um Estado que vai ser concentrador de poder. Dessa forma, né, ele vai conseguir garantir a sobrevivência. Que vai ser diferente aí do Locke, né? O Locke já vai ser um defensor parlamentarista, de um modelo de uma política constitucional. A gente pensa aí num processo do liberalismo político. Hobbes, ele imagina o nosso estado de natureza não como um estado de natureza egoísta, né? O homem não é mau por natureza em Hobbes. Em Locke. O homem em Locke, ele é pacífico. O homem em Locke, ele é racional. E aí você pode se perguntar como é que ele vai entrar em conflito se ele é pacífico ou racional. Se ele é racional, em algum momento ele percebe que poderá entrar em conflito, já que com o crescimento da quantidade de homens, em algum momento um homem ele pode ferir aquele direito natural do outro, que a gente chama de justnaturalismo, que é o direito à vida, o direito à liberdade e o direito à propriedade. Então Locke ele tem uma perspectiva que o Estado ele nasce dessa racionalidade do homem, no entendimento de que para que eu não tenha o meu direito natural ferido, ou que eu fira o direito natural do outro, é melhor que a gente construa um Estado, e esse Estado ele precisa fazer parte do nosso pacto, né, para que ele possa garantir esses direitos naturais. Então eu formo um Estado onde o Estado ele sela no pacto, então ele participa do pacto. Então a gente pensa no Estado constitucional, que é regido por normas e onde ele tem dever de garantir aquilo que a gente determina nos nossos direitos fundamentais, direitos inalienáveis, os direitos civis, que é o direito à vida, à propriedade e à liberdade. E no outro ponto eu vou encontrar o Rousseau, onde o Rousseau ele vai me trazer uma perspectiva do homem natural, no estado natural, como bom. E a sociedade, ao decorrer do processo, vai corrompê-lo, principalmente no mundo industrializado e de propriedades privadas, logo gerando uma ganância nesse homem, aquilo que ele não necessitava no estado natural. Mas a questão é por que o homem ele sai do estado natural e vai para o estado de sociedade? Porque vem nessa mesma perspectiva. O Rousseau ele entende que a nossa vida seria muito melhor se a gente não tivesse convivência com muitos seres. Só que ao decorrer da expansão do crescimento do homem, em algum momento a gente iria ter que conviver. E isso poderia ser conflitante. Então, para evitar a possibilidade da existência de conflito, a gente forma o Estado. E esse Estado ele evolui até chegar a um processo privado, industrial. Então, a única forma de a gente garantir essa possibilidade seria fazendo com que o Estado ele reconhecesse as liberdades nossas. E a única forma de o Estado reconhecer a nossa liberdade é o Estado ser nós mesmos. Então, ele vai entender uma democracia e principalmente um contexto de democracia direta. Esses e outros pensadores você encontra aqui no canal Pense Muito, toda quinta-feira.